administração que nós mesmos, pessoas humanas, fazemos deste mundo, a gente conclui que a culpa não é do tempo, mas nós é que não sabemos administrar a beleza, a maravilha que Deus nos deixou. Então todas essas coisas servem para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Para finalizar, eu gostaria apenas de lembrar a riqueza que se encontra no Evangelho de hoje. Nós vemos a figura, mais uma vez, de João Batista, um homem corajoso, um homem audacioso, que faz um testemunho na frente de todas as pessoas que custa a cabeça dele. Porque a gente sabe que João Batista criou tanta raiva nas pessoas que alguém pede a cabeça de João Batista como um prêmio. E aí, o impacto que ele fala no seu tempo abala toda a estrutura da humanidade. Quando ele vê Jesus se aproximando dele, ele não tem dúvida de apontar para Jesus e dizer: este é o Cordeiro de Deus, é este que veio para tirar o pecado do mundo. E aí, o último versículo do Evangelho de hoje, João Batista fala uma coisa mais profunda ainda. Este é, de fato, o Filho de Deus. Um homem no tempo de Jesus, tendo a coragem de assumir perante a humanidade toda que Jesus era o Filho de Deus, causa muito impacto. Abala toda a sociedade do tempo de Jesus. Transtorna as pessoas que estavam esperando um grandioso rei. E de repente aponta aquele homem que se aproxima dele. Essa atitude de João Batista, ela é mais profunda ainda. Sabem por quê? O maior mal que existe nos tempos atuais é o desejo que cada pessoa carrega no seu coração de ser aceito na sua família, de ser aceito na sociedade, de não ser esquecido. Tudo isso leva a gente a ter muito medo das coisas. E essa situação é uma situação que João Batista venceu. João Batista era um homem bajulado, badalado na sua época. Grandes pessoas iam ao encontro de João Batista ou escutavam à distância, produzindo admiração. Herodes foi um deles. Admirava as palavras de João Batista. Não tinha coragem de segui-las, mas admirava. E de repente, então, João Batista tem a coragem de não se tornar uma celebridade. E quando Jesus chega, João Batista tem muita consciência do lugar dele. Ele permite que Jesus ocupe o seu espaço. Ele permite Jesus salvar a humanidade. João Batista, se fosse orgulhoso, se fosse uma pessoa que queria se tornar uma celebridade, ele poderia muito bem estragar o projeto salvífico do Pai. Ele poderia se colocar na posição de um Salvador. Ele era mais conhecido que Jesus. Mas ele teve a segurança de apontar para Jesus. E aqui eu lembro de uma coisa. Cada vez que a igreja ela acaba se colocando no lugar de Jesus. Cada vez que um padre acaba tomando o lugar de Deus. Cada vez que um agente de pastoral acaba se colocando no lugar de Deus, a gente sabe que acontecem e já aconteceram coisas sombrias dentro da igreja. O mais importante é nós sabermos qual é a nossa missão. A gente precisa deixar o nosso lugar para que Jesus possa salvar a humanidade. A missão da igreja é simplesmente aquilo que João Batista fez. Apontar, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Que é Jesus quem salva a humanidade. Que é Jesus quem tira o pecado do mundo. Essa é a missão. Então nós precisamos tomar consciência disso. E que Deus nos ajude sempre a nunca entrarmos no lugar de Deus. Porque toda vez que acontece isso, a gente sabe que acontecem coisas desagradáveis na história da humanidade. Então vamos agora ficar em pé e vamos professar a nossa fé.